Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago Sugiura e irei acompanhar vocês durante essa disciplina de estatística, fazendo as gravações das aulas conceituais. É muito importante que você assista a essas aulas conceituais utilizando como apoio para o livro didático. Eu entendo que a estatística, às vezes, ela pode ser um pouquinho assustadora, mas vocês não precisam se preocupar. Vou tentar fazer os cálculos e as explicações da melhor maneira possível para que não tenham problemas nenhum. Beleza? Bom, então vamos lá falando um pouquinho. A gente vai dividir as nossas unidades, a nossa unidade 1, em 3 aulas diferentes, para a gente separar alguns conceitos e não misturar muitas ideias, tudo bem? Para não ficar uma aula também muito carregada. Nessa primeira aula 1, a gente quer falar um pouquinho sobre a importância da estatística de maneira geral, tá? Então, quando a gente fala sobre estatística, o que você pensa, né? O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra estatística? É uma coleção de números, ou então um censo demográfico. A gente pensa muito em estatística quando a gente vai falar sobre o censo que acontece de uma população, por exemplo. Então, uma coleção de números ou um censo demográfico, pesquisa eleitoral. Cada 2 anos a gente tem eleição e a gente lembra mais uma vez da estatística, das pesquisas eleitorais. Tudo bem? Então, tudo que tem a ver com números, com construções de tabelas, com construções de gráficos, com análise de valores, a gente remete à estatística, tá? Então, isso é simplesmente o início, o começo do que pode ser a estatística. A estatística é muito mais ampla que isso. E a gente vai trabalhar aqui um pouquinho, uma pequena parte dela, que é o essencial para vocês. Tudo bem? Então, ó, a estatística ela não surgiu ontem, né? Ela surgiu muito tempo atrás, com o desenvolvimento de uma sociedade, tá? Grupos se reuniam e formavam sociedades e, a partir dessa necessidade de formação social, eram necessários algumas características, eram necessárias mensuração, né? Era preciso a gente medir características diferentes dessa sociedade. Então, os primórdios da estatística surgiu a partir disso, tudo bem? Pessoas vivendo juntas acabaram levando à necessidade de controle de dados, tudo bem? E aí, no século XVII, esse alemão, Gottfried Achenwell, foi o responsável por culminar, né, esse termo estatística e utilizar muito para dados políticos, novamente pensando na sociedade, pensando no Estado, tudo bem? Esse Estado aqui a gente está pensando em Estado como a sociedade de uma maneira geral, tudo bem? E o que aconteceu? As sociedades foram crescendo, foi aumentando a população delas, foi aumentando a quantidade de pessoas, com isso aumentou a quantidade de informações. Eu não tinha mais uma vila com 10 pessoas, eu tinha uma cidade com 1000. Então a necessidade de agrupar essas informações, a necessidade de entender um pouquinho essas informações, levou às principais e as primordiais características da estatística. Beleza? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas definições bem básicas da estatística só para introduzir esse nosso livro, essa nossa disciplina, ok? A estatística, ela é basicamente subdividida em 3 áreas, tudo bem? A gente tem a área descritiva, a gente tem a área probabilística e a gente tem a área inferencial, tá? A maior parte do que a gente vai entender aqui hoje, que a gente vai estudar aqui hoje, é a estatística descritiva, um pouquinho da estatística probabilística e da inferencial lá na unidade 5, na unidade 4 e na unidade 5, tudo bem? Mas o foco, o grande objetivo aqui é a gente conseguir entender o que é essa estatística descritiva. Basicamente, o que é uma estatística descritiva? É aquilo que quer descrever as informações. Eu quero um resumo de uma informação. Eu tenho um conjunto de dados, me descreve como se comporta esse conjunto de dados. E a partir dessa medida descritiva que a gente vai conseguir expor esse tipo de informação. Beleza? Então agora algumas características para a gente começar a entender, começar a ir um pouquinho mais a fundo nessas definições estatísticas, tudo bem? A gente vai falar, na aula 2, as diferenças básicas entre população e amostra.
tudo bem? Mas para a gente conseguir entender um pouquinho dessas informações, eu já vou adiantar aqui essas duas definições. A primeira é parâmetro. A definição de parâmetro é aquilo que está ligado a uma população, tá? Então, sempre quando eu falar de parâmetro, eu estou falando de população, estou falando de um todo. Quando eu falar estimadores ou uma estimação, aí a minha informação é em cima de uma amostra. E a partir da aula 2 vocês vão entender o porquê disso, qual que é a diferença entre essas duas informações. Tudo bem? Mas, ó, para vocês ficarem ligados já, parâmetro tem a ver com população e estimadores tem a ver com amostra, beleza? Então, galera, essa nossa primeira aula, ela era simplesmente para a gente entender o que é estatística, de onde que a estatística veio, para que ela serve, em quais áreas a gente pode dividir elas. A gente vai trabalhar bastante nas unidades 1, 2 e 3 com a estatística descritiva. Na unidade 4 a gente vai falar um pouquinho da estatística probabilística. E na unidade 5 a gente vai colocar um pezinho na estatística inferencial. E, inclusive, já na próxima aula agora da unidade 1, eu vou falar um pouquinho do porquê que a gente precisa utilizar essa estatística inferencial. Qual que é o motivo da existência dela? Por que a gente não consegue simplesmente utilizar a estatística descritiva para as nossas análises? Beleza? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa breve introdução e que a gente se veja nos próximos vídeos, tanto dessa unidade como das próximas unidades do livro. Até a próxima!